Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, aqui do GETUSP. Meu nome é Daniela Vespucci e hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a profissionalização do menor e associar a TESH. Vamos lá, pessoal. Com relação à profissionalização do menor, como é que funciona? Quem pode trabalhar? Menores de 14 anos, proibido. Mas e trabalhos artísticos? Assistimos novelas, comerciais, tem tantas crianças, bebês, Como é que faz? No caso de trabalhos artísticos, é possível, através de um alvará judicial, autorização através de um alvará judicial. Então, a mãe pode conseguir um alvará e judicial, aí sim o filho pode trabalhar em trabalhos artísticos. Então, proibido abaixo de 14 anos. Porém, trabalhos artísticos é possível. Lembrem disso, isso é um assunto cobrado dos trabalhos artísticos. E como que é possível viabilizar este trabalho? Somente através de autorização, através de alvará judicial. Maravilha, pessoal? Então, vamos lá. Trabalho proibido abaixo de 14 anos. É possível trabalhar, É possível trabalhar a partir dos 14 anos como aprendiz, tá? Como aprendiz. Então, nessa condição, é necessário o quê? Que o trabalho seja pedagógico, que desenvolva alguma habilidade do adolescente, tá ok? Então, o desenvolvimento dessas habilidades, a condição pedagógica, ela deve estar acima do trabalho laboral. Então, não pode ser um trabalho simplesmente laboral, que ele não desenvolva nada. Isso não é condição de aprendiz. É o que diz o artigo 68, parágrafo 1º do ECA. Maravilha, pessoal? A partir dos 16 anos, ele pode trabalhar como empregado. E os protegidos, quando eu falo protegidos, são os assegurados aí no ECA, crianças e adolescentes, Os protegidos aí, os adolescentes que trabalham, terão todas as verbas trabalhistas. E os que exerceram trabalho proibido terão todas as verbas trabalhistas e, inclusive, as indenizatórias. Então, pontos principais. Lógico, artigo 60 ao 69 do ECA deve ser decorado. Porém, pontos principais. Proibido trabalhar abaixo dos 14 anos. Importante para a OAB, pessoal. Trabalhos artísticos serão possíveis desde que tenham autorização, através de alvará judicial. Aprendiz, a partir dos 14 anos. O adolescente pode trabalhar a partir dos 14 anos como aprendiz. O que seria a condição de aprendiz? Que a condição pedagógica, a condição de desenvolver uma habilidade deve se sobrepor, estar acima da condição laboral. Não pode ser simplesmente um trabalho braçal, simplesmente, ok? Deve desenvolver habilidades do adolescente. Outra coisa, pessoal, a partir dos 18 anos, a partir dos 16 anos, é possível trabalhar como empregado. Lembrando que ele possui direito às verbas trabalhistas e, se exercer trabalho proibido, vai receber as verbas trabalhistas e, inclusive, indenizatórias. Maravilha, pessoal? Isso é importantíssimo também. Aparece na prova, pelo menos uma vez por ano aparece na prova. Então, é importantíssimo saber. Maravilha? Vamos lá, pessoal, vamos fazer um teste juntos. O Washington, adolescente com 14 anos, O adolescente é quem tem de 12 completos até 18. Movido pelo desejo de ajudar seus genitores,
no sustento do núcleo familiar pobre, pretende iniciar a atividade laborativa como ensacador de compras na pequena mercearia Tudo Tem, que funciona 24 horas, localizada em sua comunidade. Recentemente, esta foi pacificada pelas Forças de Segurança Nacional, tendo como substrato a tutela do Estatuto da Criança e do Adolescente, no tocante ao direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Assinale a alternativa correta. A. O Washington poderá ser contratado como ensacador de compras, mesmo não sendo tal atividade de aprendizagem, pois como já possui 14 anos, tem discernimento suficiente para firmar o contrato de trabalho e assim prestar auxílio material aos seus pais, adotando a louvável atitude de preferir o trabalho às ruas. Gente, absurda essa questão, né? A partir dos 14, como aprendiz, como empregado somente a partir dos 16 anos. B. Como a comunidade onde reside Washington foi pacificada pelas forças de paz, não há falar em local perigoso ou insalubre para o menor. Assim, poderá o adolescente exercer a carga horária laborativa no período de 22 horas a 24 horas, sem qualquer restrição legal, desde que procure outra atividade laborativa que seja de formação técnico-profissional. Pessoal, trabalhos noturnos são proibidos, né? O Washington não poderá trabalhar na mercearia como ensacador de compras, pois tal atividade não é enquadrada como formação técnico-profissional. Portanto, não se pode afirmar que o menor exercerá atividade laborativa na condição de aprendiz. D. Na condição de aprendiz, não é necessário que o adolescente goze de horário especial, compatível com a garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Então, pessoal, o trabalho como aprendiz não pode prejudicar o estudo, a frequência escolar, que também vai de encontro à profissionalização, né? Ele estuda, ele exerce um trabalho onde estará desenvolvendo alguma habilidade, onde a condição pedagógica se sobrepõe à condição laboral. E óbvio que não poderá atrapalhar o seu estudo. Por isso que trabalhos noturnos são proibidos. Então vejam, a alternativa correta é a C. O Washington não poderá trabalhar na mercearia como ensacador de compras. Pessoal, ensacador de compras não é uma atividade que ele aprenda algo. Na atividade como ensacador de compras, a atividade laboral está acima da atividade pedagógica, né? Da condição pedagógica, da condição de aprender algo. Portanto, a alternativa correta é a C, em razão do artigo 68, parágrafo 1º do ECA. O Washington não poderá trabalhar na mercearia como ensacador de compras, pois tal atividade não é enquadrada como de formação técnico-profissional. Portanto, não se pode afirmar que o menor exercerá atividade laborativa na condição de aprendiz. Então, vejam, pessoal, sempre, mas sempre mesmo, focar na escolarização. É muito importante para a criança e para o adolescente a escolarização. Vejam, é direito público subjetivo estar matriculado em uma instituição de ensino. E caso isso não seja possível, tenha qualquer contratempo para isso, é possível pleitear através da via judicial. E os pais ou responsáveis têm obrigação de matricular o filho na rede de ensino, sob pena de responsabilização. Maravilha, pessoal? Então, muito importante tudo isso, tá? Então, óbvio que para a condição de aprendiz é necessário também que ele esteja estudando e que o trabalho seja compatível, né, com o horário de estudo. Maravilha? Vamos lá. Próximo teste.
Com relação à internação, mais uma vez a internação, né? Vocês verificando nossos blocos, né? Vocês vão ver como eu falo da internação. Por quê? Porque ela é muito importante. Ela cai sempre. Artigo 121 a 125 do ECA. Cai sempre. Verifiquem as últimas provas. Com relação à internação, observado o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta. Deve obedecer ao período determinado de 1 ano e meio, prorrogável por igual período, para atos infracionais praticados com emprego de violência. De forma alguma, a internação ela é aplicada sem prazo, né, pré-fixado. Porém, né, deve ser reavaliada a cada 6 meses e não poderá ultrapassar o prazo de 3 anos. Colocaram essa alternativa dessa forma para vocês confundirem, mas vocês não vão confundir. B. Deve obedecer ao período determinado de 1 ano, prorrogável por igual período para atos infracionais praticados sem emprego de violência. Errada também. C. Não comporta período determinado e não pode ultrapassar o máximo de 3 anos, independente do emprego ou não de violência no ato infracional praticado. D. Não pode ultrapassar período máximo de 3 anos, quando o adolescente deverá ser colocado em liberdade com o dever de reparar o dano no caso de ato infracional com reflexos patrimoniais. Pessoal, essas alternativas com o dever, com a obrigação, deve ser tal coisa, são alternativas erradas. Lembrem, sempre, o magistrado, na aplicação das socioeducativas, protetivas, ele tem discricionariedade. Então, não é que sempre, em tal caso, será aplicado a reparação do dano. Em outro caso, será aplicado a prestação de serviços. Ele vai avaliar a situação e verificar o que é melhor ser aplicado. Agora, quanto à internação, nós temos algumas peculiaridades. É medida excepcional, deve ser aplicada em último caso, crimes mais graves, né? Em último caso. Mas sem violência ou grave ameaça pode ser também. Vejam, no caso de descumprimento reiterado e injustificado de outra socioeducativa, ou seja, outra que não é internação, o adolescente poderá estar sujeito a quê? A um tempo máximo de 3 meses de internação já pré-fixado. Maravilha? Então, artigos 121 a 125, importantíssimo. Vocês não podem ir para a prova sem decorar esses artigos. Aliás, o ECA todo, né? É muito importante frisar, pessoal. Então, aqui a alternativa C, hein? Não há dúvida. É muito importante frisar que nós temos, assim, uma avaliação das provas. A gente verifica provas e vê o que mais caiu. Isso vocês podem fazer conjuntamente aqui comigo. No entanto, nós não podemos excluir nada. Por exemplo, de repente aparece o artigo 82 do ECA, que fala, né, sobre a hospedagem, né, que o menor de 18 anos não pode se hospedar em pensão, hotel, sem a presença dos pais ou sem a autorização. O 83, que também já foi abordado com menos frequência, trata das viagens. Então, assim, lógico, nós frisamos no que é mais importante, no que costuma cair mais, só que nós não podemos excluir nada. Isso é muito importante. Às vezes aparece um artigo que cai pouco. Então, nessa disciplina, como é uma disciplina enxuta, a dica é, decorem todos. Eu frisei aqui, né, da profissionalização, do 60 ao 69 e da internação do 121 ao 125 do ECA, mas todos os artigos são importantíssimos. Não podemos excluir nada. Vejam, pessoal, devemos sempre contar com a pior hipótese, estudar o máximo possível, nos preparar o máximo possível. Aí vocês vão ver que a prova não vai ser tão difícil assim, tá? Então, sempre contar com a pior hipótese. Opa, não posso excluir nada. Mas a chance de cair, por exemplo, uma socioeducativa, colocação na família substituta, é bem maior. Maravilha? Então,
Foquem nesses pontos, mas não excluam nenhum artigo. Até a próxima aula, pessoal!